A nossa aula hoje é sobre planejamento. Como a gente deve se planejar para chegar a um checkmate. Então vamos à aula. Então tá aí as nossas peças bem, bem ajustadas aí, né? A gente sabe que os peões pretos, eles iniciam na fileira 7, certo? Nesta fileira aqui, ó, fileira 7. Então esses peões pretos, eles estão para se promover nessa fileira aqui, ó, na fileira 1, certo? Então para se promover. E o peão branco, ele vai se promover aqui na fileira 8, certo? A gente nota aqui que as peças pretas, elas estão bloqueadas pelos peões, né? Até a rainha. Então, a única peça que eu posso sair aqui é com um cavalo, né? Que está em E1, certo? Então, o nosso primeiro planejamento, a gente inicia com o rei capturando o cavalo em E1. Por quê? Porque se eu sair aqui, ó, com o meu peão, sem capturar o cavalo vai sair, né? Olha, tá vendo? Então não dá. Então a gente bloqueia logo as peças pretas, né? No nosso primeiro planejamento, a gente bloqueia logo as peças pretas capturando o cavalo em E1. Capturei, certo? Esse é o nosso primeiro planejamento. Para dar o checkmate do rei preto, certo? Então, vamos lá. E pulo duas casas com o peão, né? Que está em H1, H2, certo? E vou me promover, certo? Vou caminhando, a rainha lá não tem condições de sair, né? Porque ela está toda bloqueada pelas peças. E chego lá na fileira 8 e me promovo, claro, né? A rainha. Eu me promovendo para a rainha, como é que eu vou entrar nessa estrutura? Então eu vou ter que chegar aqui em C8. Vou capturar o peão que está em C5. Capturo o peão que está em C5. Tenho que capturar o peão que está em C4, certo? E fazer minha organização aqui, meu planejamento de captura. Captura a torre, certo? Que está em B3. Depois capturo a rainha. Aí capturo o peão que está em B3. Olha, o bispo sai, né? E agora vocês estão notando que aonde eu movimentar, olha, não dá certo, né? Eles dão um checkmate em mim, certo? Então, com a rainha, o meu planejamento não vai dar certo. Ó. Se eu capturar aqui, ó, levo o checkmate também, certo? Do bispo. Então, o meu planejamento de dar o checkmate no rei preto com a rainha não vai dar certo. Eu tenho que ter uma peça que não tenha o poder que a rainha tem, certo? Que tenha um poder diferente. Então o bispo não seria uma peça interessante de eu colocar nesse meu planejamento, e nem a torre, pois ambos têm o mesmo poder da rainha. Não o mesmo poder completo, mas tem uma parte do poder da rainha, né? Então, eu tenho que promover esse meu peão para cavalo, porque com o cavalo eu vou capturar essa torre aqui, ó, que está em B3, mas primeiro eu tenho que capturar esses dois peãozinhos aqui, que está em C5 e C4, para depois capturar a torre e dar o checkmate no rei que está em C1, certo? Então eu vou e capturo primeiro, né, o cavalo, senão não dá certo o meu planejamento. E vou caminhando com o meu peão duas casas. Olha. Caminhei, vou agora promover o peão para cavalo. E agora vou nesse caminho aqui, certo? Vou para F7.
Depois vou para D8. Logo depois vou para E6. E capturo o peão que está em C5. Depois retorno. Vou à frente com A4. Logo após vou para B6. Capturo o peão que pode me capturar quando eu capturar a torre, certo? E vou agora para A5. Mas veja bem, se eu capturar essa torre, a rainha vai me capturar, certo? Vocês podem ver que se eu capturar a torre que está em B3, a rainha vai me capturar. Então, aonde deu errado nesse meu segundo planejamento, né? Então, vamos pensar um pouco. Veja que eu saí com o peão. Em duas casas, né? Vamos fazer nosso terceiro planejamento com o peão saindo em uma casa. Será que vai dar certo? Vamos lá, né? Capturo o cavalo, que está em E1, certo? E agora vou com o peão em uma casa. Vou em H3, certo? E vou promover a cavalo. Pronto. E vou fazer o mesmo percurso, né? F7. Aí, logo após D8. E6. Vou com o cavalo caminhando, galopando aqui. Capturou o peão que está em C5. Depois vou para A4. Recuo o meu cavalo para B6. Capturo o peão que está em C4. Recuo o cavalo para A5. Olha que agora deu certo o meu planejamento, certo? Então, a gente faz o planejamento minuciosamente e deu certo, ó. Vou capturar a torre e dar o checkmate no rei, porque a rainha não tem como me capturar aqui, certo? Olha, então o computador me dá fim de partida, você ganhou, certo? Então, tudo no xadrez tem que ser planejado, certo? Então, a gente deu aqui, ó, o checkmate no rei e vocês podem ver que o xadrez, por isso que eu peço que vocês, numa partida de xadrez, vocês pensem, certo? Pensem bem, analisem o que vocês vão fazer, porque tudo no xadrez, por causa de um detalhe, você pode, né, perder o jogo, pode perder tempo, né? Então, planeje bem seus jogos de xadrez, certo? Planeje bem. Tudo que você vai fazer na sua vida tem que ser planejado para que dê certo no final, certo, meus alunos? Então, valeu, gente. Continuem em casa, estudem